Boa noite. Os santomenses consideram de exemplar a sentença proferida pelo juiz Alberto Monteiro do Tribunal da Primeira Instância sobre o caso dos navios petroleiros apreendidos pela Guarda Costeira no espaço marítimo nacional. Na sentença, recorde-se, o Tribunal condenou os comandantes dos navios da pena suspensa de 2 anos sobre a condição de pagarem ao Estado santomense cerca de 5 milhões de euros no prazo de 30 dias. Ficou ainda decidido que os 2 navios e os bens que se encontram no interior passam a ser pertença do Estado santomense. Bem sentenciado, já que o próprio país estava a perder por não ter marinhas a controlar o nosso mar. Hoje que nós já temos marinha a controlar o nosso mar, foi positivo, já podemos localizar alguns piratas, não sei se assim se pode designar, portanto eu só posso elogiar o nosso Estado santomense, dizer que continue assim e que crie mais mecanismos de fiscalização de forma que possamos apreender mais navios ilegais e punir os infratores. Só devo elogiar o governo, o país e dizer que estamos de parabéns. Se a ilegalidade constatou-se e puniu-se, é o merecido. Só o facto de haver condenação é bastante bom, porque estamos a dar algum passo em relação à proteção da nossa zona econômica exclusiva, sobretudo quando hoje paira muito pelo mundo a pirataria. Relativamente à sentença, acho que o montante cobrado, não sei se é muito ou se é pouco, mas é um montante exemplar. O que não entendi, confesso, é exatamente a apreensão de todos os bens. Eu preferia que essa condenação fosse, enfim, um montante mais elevado e não a apreensão dos bens. Os bens, os barcos, nem sei qual é o destino que vamos dar a esses barcos, mas eu preferia que esses barcos fossem avaliados e fossem convertidos em dinheiro para a sentença. Eu acho que o tribunal achou bem, porque é um país com seus direitos, suas regras, merece o respeito. Não é só entrar no nosso mar e fazer transbordo, isso até de contrabando. Qualquer tipo de país do mundo tem suas regras, tem o seu respeito. Portanto, para mim, o país age bem, o tribunal age bem, confiscar os 2 barcos, pertencer ao país. E é preciso tomar muito cuidado, respeitar esses 2 barcos, de forma que ela fique em cuidado do país, para que não haja a história que aconteceu ultimamente do avião, do arroz, ora 1 por 2, 2 por 1, avião foi com um indivíduo que, olha, enfim, tá, é preciso manter o respeito. A justiça fez o seu trabalho, não é? O que tinha que ser feito foi feito, e eu apoio aquilo que eles, donos da matéria, sabedores da causa, decidiram. Em relação aos navios, eu tenho uma opinião muito clara, né? Aquilo que é equipamento mecanizado, motorizado, uma vez passados a pertencer a um determinado proprietário, é natural que haja uma política de manutenção, de uso, não é? E de provavelmente requalificação digamos, do porto de Santo Tomé para o atracamento desses navios todos, né? Portanto, é uma política que tem que ser bem concertada, de forma a que se consiga fazer o bom uso desses equipamentos. Foi um caso muito importante para o nosso país, é um caso inédito. Desde a independência do nosso país, há 38 anos atrás, caso desse nunca tinha acontecido. E foi um caso justo, o nosso Estado reagiu bem, é que o Estado faça bom uso. Faça bom uso destes navios e que pronto faça algo com este navio para que ajude a população, porque é coisa nossa, é coisa do nosso país, nós somos Estado, pronto, que ajude a população com estes navios, faça bom uso e ajude a população. Opinião dos santomenses sobre o caso navios petroleiros. São Tomé e Príncipe está cada vez mais perto da iniciativa para a transparência das indústrias extrativas. Durante a 3ª reunião do Comitê Nacional criado para o efeito, ficou assente que importantes passos já foram dados por São Tomé e Príncipe.
Sim, efetivamente, os passos estão a ser dados. Há um plano de ação devidamente identificado. Estamos a falar de um comitê que é transversal, envolve todos os setores da sociedade, e agora é simplesmente tentarmos não incumprir com aquelas que são as metas que estão estabelecidas nesta matéria e materializarmos aquilo que é o desejo. Como sabe, uma das linhas orientadoras dessa governação é precisamente pautar pelo rigor e pela transparência. E este é um bom começo, passamos por aí. Existem algumas informações que precisamos compilar. Estes elementos todos de que dispomos até então carecem de alguns dados adicionais que aos poucos vamos obtendo, porque acreditamos que a nossa sociedade precisa ter mais informações, mais detalhes sobre aquilo que é o dossiê petróleo de São Tomé e Príncipe. Não pode ser um tabu, é algo que deve ser público, notório, que possamos também colher subsídio das pessoas e ver se o caminho adotado por nós é o melhor. Mas importa aqui sublinhar que a legislação de que dispomos nessa matéria de petróleo é das melhores legislações ao nível mundial. Observa os critérios mais rigorosos em que a transparência ali está, por causa, sobretudo, o número de pessoas que devem estar envolvidas quando se trata de movimentar a conta petróleo, eventualmente. E é importante referir também que nós, o Governo, nesse processo é um elemento fundamental e de tudo faremos para que a ATI, São Tomé e Príncipe, possa efetivamente cumprir com todos os requisitos que estão estabelecidos para tornar um membro efetivo. São Tomé e Príncipe, cada vez mais perto da iniciativa para a transparência das indústrias extrativas. 218 mil milhões de dobras é o montante do orçamento regional para o presente ano econômico e financeiro. A proposta de lei foi aprovada esta sexta-feira pelos deputados da Assembleia Regional. A aprovação destes documentos do Executivo Regional para o exercício do ano econômico 2013 foi esta sexta-feira aprovada com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Um voto de confiança dos deputados da Augusta Assembleia Regional do Príncipe para que o Governo Regional possa desenvolver a sua política e o seu programa. Este não é o orçamento que gostávamos de ter para combatermos os graves problemas que nós temos aqui na região. Tendo esse orçamento possível, quero garantir que tudo iremos fazer para cumprir com as metas que aqui hoje foram discutidas e aprovadas para o ano econômico de 2013. A área social e da infraestrutura é a grande prioridade do Governo Regional, com o atual orçamento avaliado em 218 mil milhões de dobras. Para este ano, programado um investimento na infraestruturação da ilha de cerca de 57% das nossas despesas de capital, com ações como o arranque da mini hídrica em São Joaquim, reabilitação das estradas da cidade de Santo Antônio, construção da estrada de Santo Antônio II, reabilitação das estradas de Porto Real, Rua Nova, Sundi, Praia Campanha e a estrada que liga Pinca até a Jaqueira na estrada da Sundi. Continuaremos o nosso programa de melhoria da qualidade da rede energética, desta vez na cidade de Santo Antônio e arredores. Iluminação pública em algumas zonas. Esperamos dar início a saneamento do meio na zona de Lentapiá, melhorando assim o estado atual e contribuindo para o combate ao paludismo. Continuaremos com o nosso programa de casas para todos. Cerca de 33% irão para investimentos na área social, onde retomaremos as obras de ampliação do Hospital Manuel Quaresma Dias da Graça, requalificação de algumas infraestruturas escolares e desportivas. Os outros 10% irão para o setor econômico, com maior destaque para a agricultura e pesca.
Depois de 6 horas de intenso trabalho e já com as grandes opções do plano e orçamento do governo regional aprovado, os deputados juntos numa só voz deixaram este apelo ao executivo de Tosé Cassandra. Nós, os deputados regionais, apelamos ao governo regional pela exigência em defesa do desenvolvimento da região autônoma do Príncipe para novos desafios que se nos apresentam, principalmente fazerem o possível de cumprir com alguns compromissos estabelecidos com diferentes comunidades da região, maior rigor e fiscalização das obras, melhor vigilância de todos os atos de gestão de coisa pública. Estaremos sempre atentos para qualquer circunstância e atuaremos sempre que entendermos, cumprindo a missão que nos é confiada. O governo regional vai ainda contribuir diretamente neste orçamento com cerca de 30 mil milhões de dobras, que representam receitas previstas a serem cobradas ao nível das finanças desta região autónoma. Na sessão de aprovação do orçamento regional, os deputados da Ilha do Príncipe levantaram várias preocupações que se prendem com o exercício do governo de José Cassandra. Na sessão plenária para discussão e aprovação de grandes opções de plano e orçamento do governo regional para o presente ano econômico, os deputados chamaram a atenção do Executivo Regional para as seguintes preocupações. Fala-se aqui do receita, cobrança de receita. Foram apontados alguns serviços que cobram receita, entretanto, não aparecem sectores como registro civil, cobra receita, floresta, cobra receita, Enaporte, cobra receita, polícia, pecuária também. Que controle as finanças tem na cobrança de receita desses sectores? Eu quero dizer aqui ao governo que a gestão dos transportes escolares está péssima. Fiquei assim um pouco constrangida quando, na distribuição dos transportes, dos possíveis transportes, nesse caso, o Sr. Presidente alega que o transporte que poderá beneficiar a rádio, mas ficará sob cargo da presidência, quando eles precisarem para algumas ações, terão que telefonar de momento, quer dizer, agora precisa de telefone, amanhã precisa de telefone, depois vai gastar mais telefone, mais telefonema, mais dinheiro, as coisas vão ser um pouco mais complicadas. Se é que é para a rádio, entrega a rádio, isso não é questão. E o governo regional responde desta forma. A questão de transporte, atribuição de transporte aos setores, eu volto a repetir, de uma forma muito simples. Há toda a necessidade de nós imprimirmos um rigor na utilização do transporte do Estado. Os serviços da rádio e televisão no Príncipe estão sob a tutela do gabinete do presidente. Não há razão, nós não vemos nenhuma razão para que, estando o serviço sob a tutela dos serviços do presidente, que a rádio tem que ter lá o transporte colocado à disposição da rádio. E isto nós não vamos fazer. O transporte vai estar sob a tutela do gabinete do presidente, com o motorista disponível para responder aos desafios que a rádio e televisão tiverem no momento. Relativamente ao deputado Raul Ramos, ao qual frisou se nós temos um controle absoluto sobre os sectores que cobram receitas, diria que sim, nós temos um controle absoluto, inclusive nós agimos em função daquilo que são as leis financeiras do país, ao qual o Príncipe não foge à regra, que ela é clara, que a Lei 3/2007, que nos dá indicações claras de que as receitas do Estado devem ser centralizadas. Quero dizer que todos os serviços que cobram receitas, elas devem ser canalizadas para cofres regionais, salvo aquelas que o governo achar, pela sua situação estratégica, ela deve permanecer com os seus fundos arrecadados, mas nós regularmente visualizarmos e darmos seguimento
a essas receitas que eles vão arrecadar. Bom, quanto à questão dos transportes, realmente o transporte escolares e coletivo é um cancro para o governo. Nós temos a sensação de que a solução encontrada não é sustentável. Não tardará, o governo vai ter que um dia abrir a mão disto, porque não é possível, não é sustentável. Primeiro, porque nós não dispomos de uma oficina à altura para fazer as manutenções devidas. Por outro lado, os acessórios, os equipamentos, etc., são caríssimos. E nós, a nível do setor de transporte, não temos uma verba alocada para esse fim. Plenária para discussão e aprovação de grandes opções de plano e orçamento do governo regional para o presente ano econômico, a ficar marcada também com intensos debates. Discussão à volta do orçamento regional, um orçamento estimado em 218 mil milhões de dobras. A Direção Regional da Pecuária na região Autónoma do Príncipe fez esta semana entrega de animais aos criadores. Trata-se de um projeto financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, BAD. A entrega destes animais a estes 2 criadores vem no quadro da distribuição dos animais que a Direção da Pecuária vem levando a cabo com o apoio do Banco Africano para Desenvolvimento, BAD, no sentido do melhoramento genético para o aumento da produção e da produtividade no país. Nós já tínhamos distribuído algumas galinhas, agora é a vez de distribuir 10 coelhos para 2 criadores, porque é uma espécie que as pessoas ainda não estão muito sensíveis e falta alguma prática nessa área, apesar de nós termos dado já há um tempo uma formação nessa área, mas ainda fazemos isso como uma experiência, nesse momento com 2 criadores piloto. Depois vamos acompanhar e ver, se houver bons resultados, podemos ainda importar mais animais. Os animais são entregues em crédito para que num prazo de 10 meses devolver 7. Todos os animais nós distribuímos sempre em jeito de crédito, porque o objetivo é multiplicarmos e distribuirmos para outros criadores. Então, só criando, devolvendo os seus créditos, é que nós poderemos aumentar a nossa produção e distribuir para outros criadores. Cada um vai receber, e agora eles recebem 5 animais e devem devolver a mesma quantidade recebida, mais 30%. Nesse caso, vão entregar 7 animais. Muito satisfeito, porque é uma iniciativa boa. É a primeira vez que é beneficiado? É a primeira vez, nunca fui. Nunca fui beneficiado, inclusive, pronto, dizendo outras coisas, tenho estado a ajudar alguns criadores de coelho, porque já tenho experiência larga nisto. Então eu até, quer dizer, não sou técnico, mas por minha experiência própria, hoje praticamente sou técnico. Quantos coelhos recebeu? 5 coelhos, portanto, 4 fêmeas e um macho. Sim. E promete então honrar com o seu compromisso? De certeza, e tenho certeza com Deus que tudo vai e eu vou honrar com o meu compromisso. Entrega dos animais aos criadores da região Autónoma do Príncipe. Noite de sábado para domingo foi tranquila no Hospital Dr. Aires de Menezes. Segundo a equipa médica, não houve registro grave de casos na noite de Páscoa. Apesar do mito em volta do período de Quaresma, o último dia que antecedeu a Páscoa não foi tão crítico no serviço de urgência do único centro hospitalar de Santo Tomé. Posso informar que nas últimas 24 horas tivemos uma noite calma, segundo a colega que passou o meu turno ao amanhecer, porque entre as 8 da manhã tivemos uma noite calma, não se registrou acidentes de viação alarmantes, como é costume recebermos cá no banco de urgência do nosso centro hospitalar. E nesta manhã, a partir das 8 horas, continuamos calmos, como os senhores podem presenciar até agora. Tudo mantém dentro dos seus parâmetros normais. Quanto às sinistralidades nas estradas, que geralmente têm constituído a principal preocupação para os serviços de saúde, as últimas 24 horas foram consideradas tranquilas, segundo o que constatamos no comando da Polícia Nacional. Razões suficientes para desejarmos a todos uma Páscoa feliz. Hoje, de fato, é domingo de Páscoa. Na noite de ontem, os cristãos celebraram a Vigília Pascal, a comemoração triunfal de Jesus sobre a morte. Neste tempo pascal, os cristãos são chamados a assumirem a sua fé. Foi com a luz de Cristo que se começou a celebração da Vigília Pascal na Paróquia da Conceição, ou seja, a celebração da Páscoa. A noite da comemoração do triunfo de Jesus sobre a morte foi vivida com muita alegria.
O círio pascal, que retrata Jesus como luz do mundo, e a água que purifica, são os símbolos da Páscoa. As liturgias deste dia mostraram que, de facto, Jesus está vivo no meio de nós. Por isso, ele foi louvado em diversas formas. Salmo de louvor eterno, salmo de louvor sem fim, salmo de louvor eterno, salmo de louvor sem fim, salmo de louvor eterno. Durante a homilia, o parco deixou claro que é necessário que cada cristão assuma Jesus Cristo e a sua fé. A Páscoa serve também como momento de reflexão em homenagem à vida e morte de Cristo e de agradecimento e glorificação do seu sofrimento. O Tribunal de Primeira Instância condenou os comandantes dos navios a pena suspensa de 2 anos sob a condição de pagarem ao Estado santomense cerca de 5 milhões de euros no prazo de 30 dias. Na sentença proferida pelo juiz Alberto Monteiro, ficou decidido ainda que os 2 navios e os bens que se encontram no seu interior são pertença do Estado santomense. Nos termos do artigo 104, número 1, primeira parte do Código Penal, declaro perdidos a favor do Estado santomense os navios Dulce Integrity e Marida Melissa e toda a carga e mercadoria que os mesmos têm a bordo, bem como as respectivas documentações. O novo Procurador-Geral da República, Frederico Samba de Abreu, foi impulsado pelo Presidente da República. Samba garante que o Ministério Público terá que se afirmar em competências que se prendem com interesses dos menores, trabalhadores e a legalidade democrática. O Ministério Público terá que se afirmar efetivamente em outras competências, sobretudo que tem que ver com a defesa dos interesses dos menores, dos trabalhadores, da legalidade democrática, da constitucionalidade e por aí fora. Entretanto, a Procuradora-Geral da República, cessante, garantiu que os poucos dias que esteve à frente do Ministério Público foram proveitosos. Elsa Pinto sublinhou, no entanto, que o novo Procurador-Geral da República tem pela frente um trabalho árduo. As eleições autárquicas e regionais poderão não ser realizadas na data prevista. O problema com base de dados da Comissão Eleitoral Nacional é um dos constrangimentos. O assunto foi analisado esta quinta-feira entre o Presidente da República e o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional. Objetivamente falando, em princípio, Sua Excelência o Presidente da República, de acordo com a lei, devia marcar as eleições no dia 28 de maio. Mas não creio que com esse timing temos praticamente um mês. Não creio que se possa cumprir o prazo rigorosamente. O ministro da Assistência e Reinserção Social de Angola esteve em São Tomé numa visita oficial de 3 dias. João Batista Kussuma respondeu ao convite que lhe foi formulado pelo ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais, Leonel Pontes.
Durante a sua estada no país, para além de encontros com as autoridades nacionais, o governante angolano visitou instituições caritativas do país, como o Projeto Integrado de Lembá, Arcar, Lar Dona Simua Godinho, Casa dos Pequeninos das Caritas, bem como a Associação dos Deficientes Físicos. Kusumwa foi também portador de uma mensagem do chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, ao seu homólogo santomense, Manuel Pinto da Costa. O Banco Africano de Desenvolvimento BAD está a preparar um programa financeiro para São Tomé e Príncipe para o ano de 2013. A notícia foi dada à TVS pelo representante do BAD na capital camaronesa, Yaoundé. Acompanhons o governo, nos alinhamos com sua estratégia. Nós trabalhamos com o governo, alinhamos em toda a sua estratégia e o nosso objetivo é de reduzir significativamente a pobreza. São Tomé é um país que tem bastante potencialidade, nomeadamente no domínio do café e do cacau. Penso que devemos dar a esse setor bastante importância, tendo em conta o papel que esse setor poderá jogar ao nível do crescimento das receitas de exportação. Ao nível donc da croissance donc des recettes d'exportation. As conferências sobre o novo ciclo de desenvolvimento para São Tomé e Príncipe, organizadas pelo governo regional, entraram na reta final. O penúltimo painel foi abordado esta segunda-feira e tinha como tema os condicionalismos do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Mais de 90% da população regional colaborou na busca ativa sobre o paludismo. A campanha de 15 dias foi considerada de positiva pelo delegado regional da saúde, José Prazeres. Nós conseguimos abordar 90% da população do Príncipe. Dentre elas tivemos uma taxa de recusa muito pequenina, de cerca de 0,5%. Com essa abordagem nós conseguimos avaliar a volta de 90% da população em relação, tirando o sangue das pessoas para testar, e chegamos a uma prevalência de 0,1%. Contra os 0,6% que tínhamos em 2009. A Ordem dos Advogados realizou esta semana o ciclo de conferências sobre a supervisão financeira e seguro. Durante a cerimônia de abertura, a bastonária da Ordem dos Advogados, Celisa Lima, considera que a globalização financeira e o processo de alargamento da área de atuação das instituições financeiras levou a que a atual crise financeira que se iniciou nos países do centro também tivesse uma dimensão global. Está confirmada a entrada da Unitel no mercado das telecomunicações em São Tomé e Príncipe. O acordo para o efeito foi rubricado esta quarta-feira na presença dos ministros de Plano e Finanças e das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, Osvaldo Abreu. Neste momento podemos anunciar que é realidade, temos uma segunda operadora. Agora, portanto, a Unitel trabalhar no sentido de poder instalar, criar infraestrutura e, num período máximo de um ano, começar a operar em São Tomé e Príncipe. No quadro do projeto de desenvolvimento de culturas alimentares, o governo inaugurou esta semana, em Moro Peixe, um armazém e secador e entregou ainda aos agricultores locais materiais e insumos agrícolas. A cerimônia foi testemunhada pelo primeiro-ministro Gabriel Costa. Seremos intransigentes no combate ao roubo. Vocês não podem fazer esforços. A comunidade internacional, os nossos parceiros de cooperação não podem estar a dar-nos meios para que os agricultores possam aumentar o seu rendimento e aqueles que nada fazem, na calada da noite, venham roubar, venham destruir. Os membros do Conselho Superior de Imprensa efetuaram uma visita às instalações da Rádio Nacional. O presidente do Conselho disse que a estação emissora está a funcionar no meio de muitas carências. Em termos práticos, posso dizer ao senhor que os jornalistas da Rádio Nacional não fazem senão milagres para que possa transmitir informações a toda a população de São Tomé e Príncipe. Está mal. O outro assunto foi a validação do programa de intervenção da FAO no país para o triênio 2013-2016. Desenvolvimento de uma agricultura durável e resiliência aos choques e crises agrícolas são alguns dos principais eixos do documento.
está criada a Associação Santomense de Geólogos e Geofísicos. A Assembleia Geral para o efeito elegeu Luís Paquete como presidente da associação este sábado no Instituto Superior Politécnico. O ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente, Oswaldo Abreu, realçou a importância desta associação para São Tomé e Príncipe, país de origem vulcânica. Para o nosso comentário da semana, encontra-se nos estúdios Olívio Diogo. Muito boa noite, mas antes de mais, uma boa Páscoa para si. Obrigado. Temos vários assuntos que marcaram a semana. Vamos começar com o caso de julgamento e a condenação dos dois comandantes dos navios petroleiros. Foi uma decisão esperada pelo Tribunal de Santo Mense. Ok. Muito obrigado, João. Mais uma vez, boa Páscoa para todos os telespectadores. Bom, a decisão do Tribunal é uma decisão que realmente o juiz recorre aos materiais que ele tem à sua posse para decidir. São materiais de provas, né? Provas, portanto, o juiz assim decidiu e ficou claro que pela primeira vez na história da nossa República o juiz tomou uma decisão que, por vimos pela peça, tudo os santomenses acham que foi uma decisão justa. Mas é preciso reparar que os santomenses dizem que a decisão é justa porque é uma decisão que põe em causa os interesses da República Democrática de São Tomé e Príncipe. E por esta razão, os santomenses acham que o juiz agiu corretamente, que a pena, quanto à questão da pena, se for pesada ou não, é preciso, sabe o juiz, não posso interferir-me nesta matéria, mas há alguns aspectos que temos que ter em consideração. O primeiro deles é a questão dos barcos. O juiz decidiu que o barco passa a ser pertence do Estado de Santomense. Ouvi um colega, Abdul, falar sobre isto. Portanto, a manutenção deste barco é preciso que tenha em conta esse aspecto. Não é só ter o barco para constituir mais um escombro aqui nas nossas águas. Fala-se também que o barco tem lá o petróleo, tem lá o combustível. Exatamente. Portanto, é preciso que se dê realmente tratamento para que crie condições para que o barco seja de utilidade nacional. Mas há uma outra questão que se coloca também, porque também o advogado de defesa disse que vai interpor o recurso. É uma decisão ainda mais acabada, né? Há ainda a Supremo que vai decidir sobre a questão, mas não se espera uma decisão muito contrária da primeira instância para si. É um direito que lhe cabe. É um direito que lhe cabe ao advogado apresentar recurso. É natural que o advogado vai ter que apresentar recurso. Mas espera que o Supremo Tribunal não tenha uma decisão muito contrária da primeira instância. Não, é natural que o Supremo Tribunal é matéria vai só de direito, confirmar né? Aquilo que disse. Mas, João, é preciso dizer que em matéria de direito não posso pronunciar muito, mas é natural que o Supremo Tribunal não alterará muito aquilo que foi dito. Mas há uma questão aqui, que é importante dizer, né, que é uma questão que paira na nossa sociedade. Este tipo de manobras vem correndo certamente aqui nas nossas águas. Hoje nós temos maior controle disto e, portanto, uma questão que todos fazem, né, é saber por que esses barcos vêm para cá fazer essas operações. Sim, também no próprio julgamento, segundo as informações que foram passadas, fala-se que é um dirigente santomense que está por detrás da vinda destes navios. Mas até o momento não se sabe de fato quem é esse dirigente. Bom, eu por acaso, eu enquanto comentador não falo muito sobre especulação, mas há um aspecto que eu devo falar, que tenho o direito de falar. Os barcos para virem aqui para nossas águas é porque eles receberam instruções para fazer isso. E é preciso que também se esclareça quem são as pessoas que dão instruções para o barco fazer este tipo de operação aqui nas nossas águas. Portanto, é preciso que se diga isso. Eu acho que foi um julgamento que alterou completamente a nossa maneira de ver a nossa zona econômica exclusiva, e eu creio que foi bom para, nem que seja que sirva de lição para que os outros saibam que nossas águas territoriais neste momento há um controle e que o Estado santomense tem tomado medidas para controlar. Vamos passar para o tema, né? São vários desta semana, da nomeação e tomada de posse do novo Procurador da República. O que é que se espera desse novo Procurador da República? Bom, João,
Antes de falar sobre a nomeação do novo Procurador-Geral da República, um aspecto importante que eu sou daquelas pessoas, sou muito coerente nas minhas intervenções, uma palavra muito especial para a doutora Elsa Pinto. A doutora Elsa Pinto demonstrou um sentido de Estado, um sentido de responsabilidade nesta matéria, no processo de transição. É preciso dizer que a doutora Elsa Pinto esteve presente na tomada de posse. A doutora Elsa Pinto trabalhou para que o novo procurador encontre o Ministério Público nas condições melhores para poder trabalhar e, portanto, é preciso deixar claro que nunca esteve em causa a competência da doutora Elsa Pinto neste todo esse processo, que ela foi ministra da Justiça. Portanto, isto é para deixar claro que nunca esteve em causa a competência da senhora. Bom, temos um novo Procurador-Geral da República, é verdade, é muito jovem, um Procurador-Geral da República muito jovem. Eu conheço este Procurador-Geral da República porque tenho acompanhado mais ou menos a trajetória deste Procurador-Geral da República. Há um aspecto que é preciso informar aqui, João, que eu tenho aqui este documento. Este Procurador-Geral da República foi indiciado a partir de quando houve o Tribunal de Contas fez um relatório em que indiciou esse Procurador-Geral da República. É preciso dizer que eu obtive o resultado depois da investigação e este juiz, que hoje é Procurador-Geral da República, foi completamente libado de todas as acusações que lhe foi feita e, portanto, é um Procurador-Geral da República consensual e que estamos convencidos que tem muito trabalho pela frente e vamos esperar que ele consiga dar uma dinâmica que nós esperamos para no caso, uma das questões é o combate à corrupção, que é um o combate à corrupção é um pontapé de saída e estamos convencidos que porque esse Procurador-Geral da República não pode trabalhar sozinho, tem ao seu lado outros procuradores adjuntos e outros magistrados que vão ajudá-lo a cumprir com rigor aquilo as tarefas que ele foi chamado agora para cumprir. Mas outra questão, falou o Presidente da Comissão Internacional que as eleições autárquicas e regional poderão ser adiadas, ou seja, que as eleições não vão acontecer na data prevista pela lei. É uma questão que queres comentar sobre isso? Sim. Eu quero fazer um comentário sobre essa questão. João, eu ouvi o presidente do Conselho da Comissão Eleitoral, ouvi. Eu compreendo aquilo que diz o presidente da Comissão Eleitoral, mas o facto de compreender aquilo que diz o presidente da Comissão Eleitoral não quer dizer que eu esteja de acordo com aquilo que está a acontecer. Bom, nós temos as datas das eleições. A partir do momento que nós temos datas, temos calendário eleitoral, nós temos que cumprir o nosso calendário eleitoral. E se não temos condições para cumprir o calendário eleitoral, nós temos que alterar. Se nós concluirmos que é muito pesado para nós termos eleições presidenciais de 5 em 5 anos, eleições legislativas de 4 em 4 anos, eleições autárquicas regionais de 3 em 3 anos, podemos até alterar este figurinho. Mas no que nós não podemos para a nossa democracia, para prevalecer a nossa democracia, nós não podemos continuar alterar as datas das eleições, porque isso não é saudável para a nossa democracia. Temos que marcar as eleições a tempo e hora para evitar suspensões, aquelas pequenas calúnias, aquela rebuliço que surge em volta disso, por vezes desnecessário. É preciso que se dê atenção e que se calendarize e que se cumpra o calendário das eleições legislativas, regionais e presidenciais. Mais um assunto mas é uma questão mais política, né? da semana, se bem que a própria imprensa nacional não fez eco dessa matéria, mas foi numa rádio estrangeira, foi a entrevista do ex-primeiro-ministro e também do novo primeiro-ministro. E qual é o comentário que tem a falar sobre isso? Também houve reação também do MSP. Bom, João, esta é uma questão que eu pretendo pronunciar-me sobre ela, porque eu acompanhei as duas entrevistas na íntegra. Ouvi a entrevista do Dr. Patrício Trovoada e ouvi também a entrevista do atual primeiro-ministro. Eu começava pela entrevista do atual primeiro-ministro. Devo confessar que é a entrevista mais bem conseguida do primeiro-ministro. O primeiro-ministro, nessa entrevista, esteve muito bem, respondeu às questões, não fugiu da questão, esteve à vontade de responder a questão, demonstrou que já está voltado para resolver os problemas do país. Isto foi muito bom. E um aspecto muito importante que não se pode esconder é que o primeiro-ministro não tocou
uma vírgula sequer sobre as ações do anterior governo. Isto é bom. A entrevista do Dr. Patrício Trovoada. Bom, a entrevista do Dr. Patrício Trovoada eu dividia em 3 aspectos essenciais. Temos pouco tempo, temos que avançar. Pronto, para acelerar. Portanto, o primeiro aspecto da entrevista do Dr. Patrício Trovoada é que o Dr. Patrício Trovoada demonstrou que continua preocupado com os problemas de São Tomé e Príncipe, demonstrou que tem conhecimento daquilo que é o orçamento geral, portanto, e continua a fazer um conjunto de ações para desenvolver São Tomé e Príncipe. Mas o segundo aspecto da entrevista do Dr. Patrício Trovoada, que não se pode deixar de falar, é que o Dr. Patrício Trovoada disse na sua entrevista que está à espera que o Presidente da República demita este governo e convoque eleições antecipadas. E esta é uma narrativa que tem sido corrente aqui no país, sobretudo pelos elementos da ADI. Mas para que haja eleições antecipadas, é necessário que haja dissolução da Assembleia Nacional. Mas é isto. Mas, portanto, é disto que eu quero falar. Por quê? Isto não vai acontecer. Para que isto aconteça, é preciso que haja uma dissolução da Assembleia. Sim. Para que haja uma dissolução da Assembleia, é preciso que haja um desentendimento entre os partidos que suportam o governo. Enquanto não houver isso, não podemos continuar num cenário em que vai haver eleições antecipadas. Não haverá eleições antecipadas. E a outra coisa que é preciso dizer, João Ramos, em questão relativamente a essa narrativa, é preciso dizer que nós temos que se calhar, a TVS tem que promover um debate. Um debate para definir 4 aspectos. Quando, como, o que e porquê que o governo é dissolvido. Porque neste momento a narrativa que o ADI passa é a narrativa de que o Presidente da República, Dr. Manuel Pinto da Costa, é que conduziu todo o processo que levou à queda do anterior governo. Eu não quero tomar posição, mas eu quero dar só um exemplo. É que, se nós formos buscar, neste preciso momento, a Itália não tem governo. Por que a Itália não tem governo? A Itália não tem governo porque o partido que ganhou as eleições em Itália ganhou com maioria relativa e como este partido não consegue uma coligação para ter uma maioria na Assembleia Nacional, ele não pode governar. E então, é preciso que isso seja definido, é preciso que se discuta. E isso é bom, é preciso que se faça o debate nisso, para que o eleitorado... um contraditório no país. Exatamente, tem que haver um contraditório. É preciso promover o debate. Eu até sugeria que os melhores do ADI e o melhor da coligação viessem debater essa questão, para que a pessoa perceba, para saber que narrativa que é verdade. Porque nós não podemos continuar a ouvir o ADI dizer constantemente que é o Presidente da República que é que dissolveu a Assembleia, que conduziu a toda a crise, e nós temos, por exemplo, o MLSTP que veio fazer um comunicado, a reação do MLSTP face a esta questão. Quanto à reação do MLSTP, preciso dizer que foi um comunicado que não se conseguiu perceber grande coisa daquilo que disse. Eu sou daquelas pessoas que digo as coisas como eu penso, né? Não se conseguiu perceber grande coisa daquilo que disse o presidente, o vice-presidente do MLSTP. Era um comunicado que ele leu de uma forma em que as pessoas não perceberam grande coisa. Eles depois voltaram a passar aqui no tempo de antena. Mas se fosse um debate em que as pessoas falassem, explicassem esses aspectos da nossa Constituição, é bom para que o cidadão fique informado. Precisamos que isso aconteça para que as narrativas que sejam passadas para a população perceba o conteúdo dessas narrativas. Então, falaste, era um terceiro exemplar para finalizar. O terceiro ponto da entrevista do Dr. Patrício Trovoada é a questão quando o Dr. Patrício Trovoada fala do problema familiar, insistir no problema familiar entre o Pinto da Costa e o Miguel Trovoada. Isso são questões que vêm desde 79, passadas, e é uma retórica. Nós temos que ultrapassar isso para conduzir o país só a um rumo. Então, já na reta final, queres acrescentar uma coisa para já terminar? Sim, para terminar, João, há um aspecto que é importante dizer, que isto prende com a reforma da justiça. Hoje assisti um aspecto, uma cena caricata, uma cena do aspecto social caricato que eu precisava partilhar com os telespectadores. Eu vi à frente do tribunal cerca de 3 dezenas de pessoas que não conseguiam resolver o seu problema porque tinham um familiar que falecido e o cartório, o serviço notariado, não abria a porta para as pessoas preencherem os seus documentos. E, portanto, é preciso dizer que a pessoa já está com o problema da dor da família que perdeu
está diante do tribunal à espera que venha uma senhora a preencher um documento para que ele faça o funeral, sabendo que não há funeral sem este elemento. Sim, ok. Se bem que o assunto não constitui. Exatamente, era só para fazer esta exceção okay. no que diz respeito ao aspecto social da reforma da justiça, que é imperativa. Ok, então, Olívio Diogo, muito obrigado. E assim concluímos este espaço informativo. Em nome de toda a equipa, boa noite.